Nós somos do Projeto Agostinhas e estamos aqui hoje para falar sobre a mulher, como ela é tratada na Bíblia, como é hoje em dia na sociedade, sobre feminismo e tudo que isso engloba. Então, eu quero começar falando sobre como a mulher ela foi tratada, né, ao longo da história, tanto biblicamente quanto socialmente falando. Então, nós sabemos que as mulheres elas não foram sempre tratadas com dignidade, né, com valor humano, como pessoas dignas de serem ouvidas e de ter escolhas, né? Até mesmo na Bíblia, nós temos exemplos de mulheres que foram desprezadas, que sofreram, né, pelo modelo social da época, né? E o primeiro ponto importante a ser destacado é o contexto histórico e cultural, quando a gente vai falar da Bíblia, né? Quando lemos a Bíblia, a história das mulheres no Velho Testamento, isso pode ser um pouco chocante, né? E pode até causar para a gente um pouco de indignação. Nós temos Sara, que foi entregue por Abraão a um faraó por medo. Nós temos Eva, que foi culpabilizada, até mesmo durante um grande tempo assim, da Igreja Católica, e às vezes até hoje em dia mesmo ela é culpabilizada, como se ela tivesse trazido o mal ao mundo, né? Sendo que a Bíblia diz... ela diz especificamente que Eva foi enganada e aconteceu uma omissão por Adão. Nós temos Agar, que foi usada por Abraão, e Sara, né? E depois ela foi abandonada. Nós temos Diná, né? Que foi negligenciada pelo seu pai e sua família, né, foi destruída por orgulho e vingança dos próprios irmãos. Então, nós podemos dizer, né, que essas e outras mulheres na Bíblia, elas foram humilhadas por homens. Isso aconteceu, né? Mas essa não é a maneira certa ou específica de se pensar. Essas mulheres, elas não foram humilhadas por homens, especificamente, elas foram humilhadas por um sistema de pecado ao qual todos nós estamos hoje em dia. E é isso que é muito importante entender. Às vezes a gente fala muito sobre a opressão machista que existe na sociedade. E é claro, existe uma certa opressão sistemática vindo por homens, mas a gente tem que entender que o motivo desse mal não é o homem, mas sim o pecado que está no homem, né? Eu estou dizendo assim, a responsabilização do homem pelo motivo correto, né? E o contexto histórico ainda, né, da época, a gente não se tinha direitos humanos, as leis que ajudam as mulheres, o entendimento, né? E que é um foco específico de que em todo o tempo, mesmo quando as mulheres elas não eram valorizadas, a presença de Deus estava ali e que os planos dele foram concretizados na vida dessas mulheres, apesar dessas humilhações e dessas falhas humanas, né? Deus ele sempre apresentou a forma correta de se tratar uma mulher, apesar das falhas humanas. Então, uma das primeiras formas que a gente tem isso é quando Deus cria a mulher a partir da costela de Adão. Ele cria a partir da costela porque ele cria a mulher para ser igual a ele. Igual no sentido de dignidade, né? Não igual no sentido, por exemplo, de vocação, né? Nós entendemos que homens e mulheres, eles são complementares na vocação, até mesmo na vida doméstica, na vida da igreja, mas eles foram criados iguais em dignidade. Eva, ela foi criada para ser uma auxiliar, uma parceira, né, de Adão. Então, desde sempre, isso foi deixado bem específico na Bíblia, que a mulher ela também era digna, ela também foi criada à imagem e semelhança do Senhor. O que aconteceu foi que com o pecado nós tivemos a desvirtuação, né, desses princípios, dessas ideias que foram passados desde sempre, né? Desde o início. E tanto a Sara, quanto Eva, quanto a Agar e a Diná, elas foram humilhadas, né? Mas em Deus elas tiveram a redenção de suas dores e elas tiveram a sua justiça.
E já no Novo Testamento, né, nós vemos Jesus trazendo mulheres para perto, nos ensinando e nos capacitando para uma vida de servidão, né? Muda um pouco como a mulher é vista do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Há uma mudança drástica do tratamento da mulher. E o que a Bíblia nos ensina é que as mulheres são filhas do Criador, elas são dotadas de dignidade, características louváveis, e elas são capacitadas com diversos dons, né, para serem utilizados na igreja. E apesar desse ideal claro, ele ter sido proposto biblicamente, as mulheres elas foram tratadas, né, como bens, silenciadas, perseguidas. Houve até tempos, por exemplo, na Inquisição, né, que as mulheres eram tratadas às vezes como bruxas, elas eram tratadas como o pecado, então elas não tinham voz, né? E o que isso aponta, né? O que toda essa trajetória do tratamento da mulher durante séculos e todo esse tempo que a gente existe aponta? Ele aponta um claro afastamento da sociedade com o verdadeiro valor humano, né? E que esse valor humano ele só é possível de ser alcançado, de ser completamente entendido a partir de um princípio cristão, né? Independente de fórmulas seculares, de tratamentos sociológicos, nunca nada disso vai chegar aos pés do valor de dignidade que nós acabamos tendo por termos sido criados, né? A imagem de Deus e a sua semelhança. Então, é importante entender que a mulher ela foi tratada dessa forma ao longo da história, como várias outras minorias ou vulnerabilidades, por causa do afastamento que nós tivemos de Deus e dos seus valores. Exato. Então, tendo como vista tudo isso que a Ana falou, né, e o machismo que existe na sociedade, há uma resposta, né, que as mulheres, ao longo dos tempos, amenizar esse problema. Então, vem o feminismo como em resposta ao machismo, como resposta a esse problema da desvalorização da mulher, de suas capacidades, de seus dons e do que Deus deu a ela, né, que é a sua imagem, a sua semelhança. Então, existem 3 ondas, né? Existiu a primeira onda, que vinha com a luta dos direitos civis das mulheres. Como a Ana falou, no passado, as mulheres elas eram completamente objetificadas, elas eram usadas como objeto. Então, elas não tinham essa visão de que elas eram cidadãs, essa visão de que elas poderiam exercer o livre voto, o direito ao estudar, o direito a trabalhar, por exemplo, né? Elas não eram cidadãs. Então, a primeira onda do feminismo vem justamente para isso, né? Correr atrás desses direitos, que são direitos humanos de todas as pessoas, não apenas do homem. A segunda onda do feminismo, a primeira onda foi no século XIX. A segunda onda do feminismo vai lutar contra a discriminação de gênero, ou seja, agora as mulheres estão entrando na sociedade, estão tendo essa possibilidade de entrar na sociedade, de trabalhar, de votar e tudo mais, mas os homens que estavam dominando nos períodos passados, eles agora têm uma certa discriminação, né? Se as mulheres de fato estão fazendo as coisas que elas fazem de forma correta, enfim, há uma discriminação e a segunda onda do feminismo vem justamente para lutar contra isso. Sendo que onde que o feminismo, por exemplo, se desvirtua um pouco dos valores cristãos? Na segunda onda já começa um pouco, que vem a questão da revolução sexual, que vem a questão de que a mulher ela pode fazer o que ela quiser com seu corpo e tudo mais. E a terceira onda se intensifica de uma forma mais pesada mesmo, que começa a partir de 1990, e a luta do feminismo dessa onda, que permanece até os tempos atuais, é justamente para repensar o papel e a função da mulher na sociedade.
Então, elas vai direto mesmo com os princípios cristãos estabelecidos por Deus, de qual deve ser o papel da mulher na sociedade. Então, aí agride de uma forma muito, muito peculiar, de uma forma muito intencional ao cristianismo. Então, assim, por causa disso, vem um movimento cristão, um movimento tradicionalista cristão, para lutar contra o feminismo. Sendo que a gente precisa de ser honestos com relação aos nossos julgamentos. É claro que não tem como, tá, ser feminista e cristã, não tem como, porque de fato é um movimento que vai ferir vários princípios cristãos. E a gente não precisa do feminismo para isso. Como a Ana falou, nós temos a Bíblia, nós temos Jesus, que traz o verdadeiro significado de quem é a mulher, do valor da mulher, e em Cristo nós encontramos o nosso valor, não em movimentos políticos, ideológicos que vêm e vão, né? Movimentos vêm e vão, mas Cristo, ele permanece para sempre. Então, é em Cristo que nós devemos ancorar a nossa identidade, né? Ele está em Jesus, é no que ele falou. Portanto, existem várias discrepâncias do movimento feminista com os valores cristãos. Então, o movimento tradicionalista da igreja vem para responder ao feminismo, dizendo que não, as mulheres não precisam do feminismo. Até aí, tudo bem, mas aí incorrem vários erros que acaba indo para uma feminilidade muito rasa, para uma feminilidade muito açucarada, uma feminilidade que não existe, que também não está na Bíblia. Então, acaba saindo do radicalismo do feminismo para um radicalismo de uma feminilidade que não existe na palavra de Deus. Pois é, e é exatamente nesse medo, né, do feminismo, o medo de bandeiras políticas, ideologias e de movimentos identitários, né, que ferem o que nós acreditamos sobre família, sobre ser mulher, sobre relacionamentos. Eles contribuem, né, para essa onda tradicionalista que às vezes não entende ainda o que é a mulher. Então, assim como antigamente não entendíamos o que era mulher, a sociedade não entende o que é mulher e acaba levantando, por exemplo, o feminismo, nós temos áreas da igreja que também permanecem no erro de não tentar compreender o que é realmente a feminilidade, né? Então, esse ideal da mulher, por exemplo, que só cuida dos filhos em casa, por exemplo. Isso é um exemplo bem superficial, mas é um que acontece bastante, né? Nós escutamos muito isso dentro das igrejas. Esse ideal, por exemplo, ele não é normal, ele não é algo alcançável para grande parte da população brasileira que é de classe média baixa e precisa trabalhar. Ambos os pais precisam trabalhar. Ou então a maioria dessas mulheres são solteiras, entendeu? São mães solteiras que precisam trabalhar e também precisam ser amparadas dentro da igreja e de serem ensinadas o que ser mulher significa. Então, se eu crio ideais para o que significa mulher que não estão na Bíblia e cumprem a minha agenda, eu acabo excluindo pessoas que precisam do evangelho, precisam entender o que elas significam, né, diante de Deus. E isso é algo muito importante. Então, né, por que o feminismo acabou surgindo, né? Porque a igreja ela acabou se omitindo em termos recorrentes na sociedade, em temas recorrentes da sociedade. Então a gente vai pegar racismo, a gente vai pegar o machismo, a pobreza. Então todos esses movimentos seculares eles vão surgir, né, para preencher esses campos que nós estamos negligenciando por muito tempo. Vejo uma mudança ultimamente. Estou vendo ultimamente uma mudança onde mais cristãos estão se envolvendo em missões, mas são missões principalmente em relação à pobreza e à evangelização. E a gente esquece que a evangelização também acontece quando a gente luta contra a injustiça e quando a gente ensina a Bíblia corretamente.
dentro da nossa igreja. O evangelismo não é só fora, não é você ir para campos missionários só e falar para pessoas que nunca ouviram o evangelho. Isso é maravilhoso e é algo que o cristão é chamado para fazer. Mas nós também temos que continuar evangelizando e alimentando o nosso corpo, a nossa igreja local, as pessoas que já acreditam na igreja, e ensinar para a mulher quem ela é em Cristo e o que a feminilidade dela significa, também é uma forma de evangelizar e é uma forma da igreja cumprir o seu verdadeiro papel, né? Então, se nós não concordamos com o feminismo, porque ele abrange pautas que vão além, né, dos direitos da mulher, elas vão pro aborto, emancipação sexual, revoluções afetivas. Se nós não compactuamos com isso, nós precisamos entrar nesses locais e ser luz, né? Nós precisamos lutar pela mulher na sociedade, mostrando que o evangelho possui isso como princípio básico. A gente traz alternativas de enfrentamento para as pessoas que podem ser muito mais efetivas ainda por cima do que movimentos seculares. Então, as mulheres cristãs, elas não vão precisar de um tradicionalismo exacerbado e de fugir da sociedade e de se omitir da cultura, e também não vão precisar se converter a movimentos que mostram para ela que elas significam algo, porque dentro da igreja ela vai ser valorizada e vai ser dito para ela: você é filha de Deus e aqui você é mulher, e nós amamos isso também. Amém, é isso. E quando a gente vai olhar a questão do tradicionalismo, a gente vê que há de forma muito explícita, como a Ana falou, não abrange todas as classes sociais, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade muito grande. Então, como é que, por exemplo, o tradicionalismo ele vai excluir a mulher negra? Que é justamente quando a gente vai observar a mulher negra, a maioria delas, né, estão o quê? Na favela, está em comunidades, tem menos, está nas pirâmides sociais, as menos valorizadas da sociedade. São mulheres que, por exemplo, existem problemas de abandono parental, são mulheres que são provedoras do lar. Não, imagina, né? A mulher ela é provedora do lar. Se ela não prover para o lar, seus filhos não vão comer, não vai ter condições de subsistência. E aí ela vai para uma igreja e a igreja fala que se ela ser provedora do lar, ela não está cumprindo a função dela enquanto mulher. Então é um negócio muito complexo. E é algo que não é bíblico, não está certo. Eu tenho certeza que o Senhor Deus não se agrada disso. Então, alguns ideais que o tradicionalismo vai trazer, vai fazer com que várias mulheres se sintam menos mulheres ou deixem de se sentir mulheres, simplesmente porque existem ideais irreais, ideais que não são aplicáveis, ideais que simplesmente não estão de acordo totalmente com a palavra de Deus. É algo extremamente exacerbado, exagerado. Existem mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo, né? Como é que elas vão se sentir de fato mulheres virtuosas, né? Segundo a visão tradicionalista que vai trazer de mulher virtuosa. Então, como é que a gente vai trabalhar todas essas questões? Existem mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Enquanto estiver falando que, tudo bem, você deve permanecer com seu marido, você não deve denunciar, coisas desse tipo, como é que vai ajudar, de fato, a imagem e semelhança de Deus que está sofrendo naquele momento? Como é que a gente vai, de fato, mostrar que, para Deus, ela é valiosa? De que, de fato, pelo fato dela ser pai e mãe ao mesmo tempo, não faz com que ela deixe de ser menos mulher. Então, toda essa questão tradicionalista atinge todas as mulheres de um modo geral, porque não é todas as mulheres que são de classe média alta, que tem um cabelo longo, enorme, que usa aquelas roupas com saias, né? Porque é só a gente dar uma olhada nas páginas de mulheres piedosas, né? Que é sempre assim, aquele mesmo estereótipo. Inclusive, se você for olhar as páginas de mulheres piedosas, mulheres puritanas e tudo mais, você raramente vê fotos de mulheres negras, né? Uma coisa já curiosa que a gente consegue perceber que traz essa exclusão mesmo, né?
Então, como é que essa mulher vai se sentir mulher? Como é que ela vai entender que ela está cumprindo a sua vocação, que ela está sendo o que Deus quer, se o tradicionalismo está jogando um padrão extremamente irreal para ela? Então, é um problema muito grande que surge dessa necessidade, sim, da igreja falar que o feminismo é errado, sim, nós devemos dizer, mas isso não significa que a gente deva ir para o extremo. O mundo binário não precisa ser assim, não precisa ser binário, 8 ou 80. Não, existe um equilíbrio, e o equilíbrio está em Jesus. É exatamente isso. E a gente pode entender, com todo esse assunto, né, que é importante, quando a igreja vai ensinar a mulher e vai acolher a mulher, que ele também incentive ela a se desenvolver e a crescer dentro da igreja. Então, se eu quero que a mulher ela floresça e que ela seja uma mulher cristã, e que não seja, por exemplo, jogada aos lobos dentro da sociedade, eu preciso que ela tenha espaços de vocação e de voz dentro da igreja. Então, é importante, por exemplo, um incentivo de mulheres a fazer teologia. Não estou entrando aqui no sentido de que ela tenha que ser ser pastora, né? Ou ministrar no púlpito aos domingos. Mas ela pode muito bem liderar grupos, ela pode ministrar em pequenos grupos, ela pode liderar ministérios da igreja. Então, a mulher, a gente tem que entender, né, que teologia não é só para pastor. Teologia não é algo utilitarista. Então, eu só incentivo homens porque eles vão ter algo a me dar em troca. Eles podem virar pastores e a mulher não. A teologia não foi feita para isso. A teologia é o estudo do evangelho. Então, nós temos que ter mulheres estudando o evangelho e sendo teólogas também, porque elas podem complementar áreas dentro da igreja que ainda não foram conquistadas. E isso é muito importante, né? Essa coisa do, não, mas a minha igreja ela manda para o seminário homens, porque homens podem ser pastores. Sim, mas a gente tem que entender que o ensino da Bíblia não é só para grandes funções eclesiásticas. Então, não é só o diácono que tem que saber de Bíblia, não é só o pastor que tem que saber de Bíblia. É o irmãozinho que está lá e às vezes não está em ministério nenhum ainda. E a gente tem que entender que se a gente não incentivar as pessoas dentro da nossa igreja a aprender e a se envolver, elas não vão nem participar dos ministérios. E isso é outro ponto muito importante. As pessoas precisam se engajar nos ministérios da igreja. E isso tem que ser algo comum e rotineiro para as mulheres. E não é só no grupo de mulheres, não é só no ministério infantil ou na cozinha, entendeu? A mulher, ela pode fazer isso é bonito, glorifica a Deus, mas essas áreas não podem ser limitadas. A igreja, ela não pode ser um lugar onde, se a mulher quiser engajar, ela tem 3 tipos de ministério diferentes e acabou. Não pode ser assim. Eu posso dar aula de EBD, eu posso fazer campanhas, eu posso falar em conferências, eu posso não falar no púlpito, né? Porque nós não acreditamos que mulheres podem ser pastoras, mas há várias outras gamas de ministério e de ser mestres que as mulheres podem ser e não estão sendo levadas a serem dentro da igreja, simplesmente por uma questão de utilizar o curso, a prática teológica como algo utilitarista de eu envio alguém para receber algo em troca, e a igreja não é isso. Então, é isso que, assim, que eu concluo a maior parte da minha fala. Exato. E para a gente encerrar, uma coisa que a gente pode muito bem observar é a questão da mulher de Provérbios 31. Quando se fala muito sobre mulher virtuosa, né, leva muito para um campo idealista, um campo romantizado e tudo mais. Mas quando a gente vai olhar realmente nas entrelinhas do que aquela mulher faz,
Existe um campo muito maior que as pessoas geralmente não falam, que geralmente nesses grupos de chá de mulheres não se fala, né? E isso é um problema, porque reduz a feminilidade a aspectos geralmente características físicas externas, não fala tanto sobre a questão interna. Eu estive fazendo uma live e me perguntaram qual é a característica principal da feminilidade bíblica. Eu disse que eu respondi que seria o temor ao Senhor. A pessoa insistiu novamente na pergunta e eu insisti novamente na resposta, o temor ao Senhor. Porque as pessoas acham que para, sei lá, a característica principal deve ser bonita, arrumada, uma boa mãe. Não, essas são questões externas. Essas são questões que vêm pelo fato de você temer ao seu Deus. Então, quando a gente vai olhar a mulher virtuosa, a Bíblia vai nos falar que, vou falar aqui algumas características, ela é confiável no versículo 11, ela é bondosa com o marido, versículo 12, ela é trabalhadora, versículo 13. Então, essa ideia de que o homem deve ser o provedor, então você fica dentro de casa. Gente, ela era trabalhadora, tá? Ela trabalhava. Ela dá mantimento à sua casa, ela cuidava do seu lar, né? Cuidava do seu lar, versículo 15. Ela comprava, versículo 16. Ela tem força. Vai muito nesse ideal, né, de que a mulher deve ser frágil, ela deve ser fraca, ela tem que ser a indefesa. Mas olha, ela tem força, versículo 17. Ela ajuda os necessitados, ela cumpre com os deveres cristãos, versículo 20. Ela é sábia e bondosa e ela, acima de tudo, não é preguiçosa. Ela é louvada pelas pessoas por causa de suas boas ações, mas por que ela é louvada? No fim, no versículo 30, vai falar que vã é a beleza, a formosura, são questões passageiras, mas a mulher que teme ao Senhor. Então, o ponto principal da feminilidade bíblica e também da masculinidade, de certa forma, é o temor ao Senhor. É quando a gente conhece a Ele, por isso que é tão importante o estudo teológico, o estudo das Escrituras, porque quanto mais que a gente conhece a Ele, mais a gente vai fazer o que Ele quer que a gente faça, né? Com as nossas funções, com as nossas vocações, sendo homem ou sendo mulher. E esse incentivo deve haver das mulheres estudarem sobre Deus, pegarem as Escrituras, não apenas falar sobre casa, sobre filhos, todas essas questões são extremamente importantes, mas é necessário também que se fale sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, quem Deus é, seus atributos, as questões da teologia sistemática, para que se entenda o que Deus quer de nós. Então, muito dessa visão de que o crente não precisa de teologia vem distorcido e vem muito do problema também com relação ao discipulado. Então, a gente não investe tanto em discipular das pessoas porque a gente não vê isso tanto como uma coisa principal, sendo que, na verdade, é a base, é a gente compreender o nosso Deus. Porque quanto mais a gente compreende ele com o intelecto, melhor a gente vai compreender ele com o coração. E isso vai fazer com que a gente viva de acordo com o que ele quer para nós. Oi, gente, eu sou a Ana Stout. Ah, tá.